Olá, eu sou o Dr. Marcos Vieira e hoje vamos mergulhar em uma das maiores polêmicas da nutrição moderna: os ovos aumentam o colesterol e fazem mal ao coração? Durante décadas, esse alimento esteve na lista dos vilões, apontado como culpado por infartos, derrames e doenças cardiovasculares. Mas será que essa história faz sentido? Ou será que por muitos anos acreditamos em um mito que a ciência já desmentiu? Para entender de onde veio essa ideia, precisamos voltar algumas décadas. Nos anos 70 e 80, em meio a um aumento expressivo de doenças cardíacas, surgiram recomendações médicas e campanhas públicas que colocavam o ovo como inimigo número um. Manchetes de jornal estampavam frases como "a ovos entopem as artérias" e médicos indicavam limitar o consumo a 2 ou 3 unidades por semana. Com isso, milhões de pessoas mudaram seus hábitos alimentares, substituindo os ovos por margarina, cereais açucarados, pães brancos e produtos industrializados que prometiam ser mais saudáveis. O resultado? O número de doenças cardiovasculares não diminuiu. Pelo contrário, continuou crescendo. Será que realmente o problema estava nos ovos? Antes de responder, precisamos entender o que é de fato o colesterol. Muitas pessoas pensam nele como um vilão absoluto, mas na verdade ele é essencial para a vida. O colesterol está presente em todas as membranas celulares, participa da produção de hormônios como testosterona e estrogênio, é matéria-prima para a vitamina D e fundamental para a síntese dos ácidos biliares que ajudam na digestão das gorduras. O curioso é que a maior parte do colesterol não vem da dieta, mas do próprio fígado, que ajusta a produção conforme a ingestão. Quando comemos mais colesterol, o fígado tende a produzir menos. Outro ponto importante é que não existe apenas um tipo de colesterol. Temos o LDL, conhecido como a colesterol ruim, que pode se acumular nas artérias, e o HDL, chamado a colesterol bom, que ajuda a limpar os vasos sanguíneos. O problema não está simplesmente no colesterol total, mas no equilíbrio entre essas frações, associado a outros fatores como inflamação crônica, sedentarismo e má alimentação. Vamos imaginar uma situação prática: um café da manhã com 2 ovos fornece em torno de 350 a 400 mg de colesterol, ultrapassando o antigo limite diário de 300 mg recomendado no passado. Por muito tempo isso foi usado como justificativa para restringir o consumo. Porém, pesquisas mais recentes mostram que o corpo humano não é uma calculadora que soma miligramas. Ele é um sistema inteligente, que regula a produção e mantém o equilíbrio interno. Na maioria das pessoas, comer ovos não aumenta significativamente o colesterol LDL e, em alguns casos, pode até elevar o HDL. Se os ovos não são os grandes vilões, por que foram tão condenados? Porque houve uma confusão entre colesterol alimentar e colesterol no sangue. Essa associação direta nunca foi confirmada de forma robusta, mas acabou criando um mito que se espalhou por décadas. Hoje, com estudos mais modernos, podemos analisar melhor essa relação e entender se os ovos são realmente perigosos ou se, ao contrário, são aliados da saúde. Agora que entendemos a origem do mito, é hora de analisar o que a ciência moderna descobriu sobre os ovos e o colesterol. Nas últimas 2 décadas, dezenas de estudos de grande porte foram conduzidos em diferentes países, acompanhando centenas de milhares de pessoas ao longo de anos. O resultado é surpreendente: para a maioria da população saudável, comer até um ovo por dia não aumenta o risco de infarto ou derrame. Em alguns casos, os pesquisadores observaram até mesmo benefícios, como o aumento do colesterol HDL, o chamado a colesterol bom, que protege as artérias contra o acúmulo de placas. Um dos erros mais comuns foi confundir colesterol dos alimentos com colesterol no sangue. Antigamente se acreditava que, se você comesse alimentos ricos em colesterol, automaticamente teria colesterol alto. Hoje sabemos que isso não é verdade para a maioria das pessoas. O organismo possui um sistema de autorregulação. Quando ingerimos mais colesterol pela dieta, o fígado reduz a produção interna. Aproximadamente 70% das pessoas não sofrem alterações significativas no LDL ao consumir ovos. E no restante, cerca de 30%, pode até haver uma elevação leve, mas que muitas vezes é compensada por um aumento do HDL. Além disso,
os ovos não são apenas colesterol. Eles contêm fosfolipídios, antioxidantes e nutrientes que ajudam a modular a absorção e o metabolismo dessa gordura. Isso significa que o impacto do ovo no organismo é bem diferente de gorduras realmente nocivas, como as gorduras trans, encontradas em margarinas, biscoitos recheados, salgadinhos e frituras industriais, que elevam o LDL, reduzem o HDL e aumentam a inflamação. Comparar ovos a esses produtos é um erro enorme. Um exemplo famoso vem do Nurses in Health Study, um estudo que acompanhou dezenas de milhares de enfermeiras por décadas. Os resultados mostraram que o consumo de até um ovo por dia não estava associado a maior risco de doenças cardiovasculares. Na Ásia, onde o consumo de ovos é ainda mais frequente, os resultados foram semelhantes. Em algumas populações chinesas, inclusive, comer ovos regularmente esteve associado a uma redução do risco de hipertensão. Esses dados reforçam que o ovo, inserido em uma dieta equilibrada, não representa uma ameaça ao coração. Não por acaso, as diretrizes de saúde mais recentes já não fixam um limite máximo rígido para o colesterol da dieta. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a recomendação é clara: o foco deve estar na qualidade geral da alimentação e não em demonizar um alimento isolado. A verdadeira ameaça vem do consumo excessivo de açúcares, farinhas refinadas, comidas ultraprocessadas e do sedentarismo. Os ovos, por outro lado, quando consumidos com equilíbrio, podem fazer parte de um padrão alimentar saudável. Mas atenção, e embora os estudos mostrem segurança para a maioria, existem sim grupos específicos que devem ter cautela. Pessoas com diabetes tipo 2 ou com hipercolesterolemia familiar podem reagir de forma diferente ao consumo elevado de ovos. E é justamente sobre isso que vamos falar no próximo bloco: quem deve ter cuidado, quantos ovos por semana são recomendados e quais estratégias usar para aproveitar seus benefícios sem riscos. Chegou a hora de responder à pergunta que muitos de vocês já devem estar se fazendo: todo mundo pode comer ovos sem preocupação? A resposta é: e depende. Embora a maioria das pessoas possa incluir ovos na dieta sem riscos, existem grupos específicos que precisam ter cautela. O primeiro deles são os pacientes com diabetes tipo 2. Alguns estudos mostram que, em pessoas diabéticas, um consumo elevado de ovos pode se associar a um risco maior de complicações cardiovasculares. Isso acontece porque quem tem diabetes já apresenta alterações metabólicas importantes, como resistência à insulina, inflamação crônica e, muitas vezes, dislipidemia. Nesses casos, exagerar no consumo pode não ser a melhor escolha. Isso não significa eliminar completamente os ovos, mas sim consumi-los com moderação e sempre dentro de um plano alimentar balanceado, rico em fibras, vegetais e alimentos integrais. Outro grupo que merece atenção são as pessoas com hipercolesterolemia familiar, uma condição genética em que o corpo acumula níveis muito altos de colesterol LDL desde cedo. Para esses indivíduos, até mesmo pequenas quantidades extras de colesterol podem representar riscos sérios. Se há casos de infarto ou derrame precoce na família, é fundamental conversar com um médico e avaliar a dieta de forma individualizada. Aqui, não existe regra geral, e cada caso precisa ser analisado separadamente. Mas e quanto à população saudável? Quantos ovos podemos comer sem medo? Antigamente, dizia-se que o limite era de 2 ou 3 unidades por semana. Hoje sabemos que essa orientação era excessivamente restritiva. Estudos recentes apontam que um ovo por dia é seguro para a maioria das pessoas. Em muitos trabalhos, mesmo o consumo de até 10 ovos por semana não aumentou o risco de eventos cardiovasculares. A chave está no contexto, e um ovo cozido acompanhado de salada e azeite de oliva não tem o mesmo impacto de um ovo frito em óleo velho, servido com bacon e linguiça. Agora, é preciso destacar um ponto que muitas vezes é esquecido: o ovo não é só uma fonte de colesterol, mas sim um superalimento. Ele fornece proteínas de altíssima qualidade, consideradas padrão ouro pela ciência da nutrição, já que contém todos os aminoácidos essenciais nas proporções ideais. Além disso, os ovos são ricos em vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina E, vitamina D, ferro, fósforo, zinco e selênio.
Entre os nutrientes mais importantes está a colina, essencial para o funcionamento do cérebro e para a memória, algo especialmente relevante para quem já passou dos 50 anos. O ovo também é uma das principais fontes de luteínas e axantina, antioxidantes que protegem os olhos contra a degeneração macular e contra os danos causados pela luz azul. Ou seja, além de não serem vilões do coração, os ovos podem ser aliados poderosos da saúde ocular, cerebral e muscular. Para idosos, que frequentemente sofrem com baixa ingestão de proteínas e nutrientes, os ovos representam uma forma simples, barata e eficaz de melhorar a qualidade da alimentação. Diante de tantas informações, fica claro que demonizar os ovos foi um erro histórico. Mas ainda precisamos responder à pergunta central: e afinal, mito ou verdade, os ovos aumentam o colesterol e fazem mal ao coração? Essa resposta vem no próximo bloco, junto com a conclusão e um chamado para repensar a forma como olhamos para esse alimento tão comum na nossa mesa. Estamos chegando ao fim deste episódio e agora é o momento de colocar todas as peças no lugar. Depois de décadas de polêmica, o que a ciência atual nos mostra é que os ovos não são vilões do coração. É verdade que eles contêm colesterol, mas para a imensa maioria das pessoas esse colesterol não se traduz em níveis perigosos no sangue. Pelo contrário, já ao lado de uma alimentação equilibrada, os ovos podem contribuir para melhorar o perfil lipídico, aumentar o HDL e fornecer nutrientes essenciais que fortalecem todo o organismo. Vamos recapitular alguns pontos fundamentais. O ovo é um dos alimentos mais completos que existem. Suas proteínas de alto valor biológico ajudam a preservar a massa muscular e a promover saciedade, reduzindo a compulsão por lanches calóricos. As vitaminas A, D, E e do complexo B apoiam a visão, a imunidade, a produção de energia e a saúde dos ossos. Minerais como ferro, zinco, fósforo e selênio fortalecem o sangue, o metabolismo e as defesas naturais do corpo. Além disso, os ovos são uma das melhores fontes de colina, nutriente essencial para a memória e o funcionamento cerebral, e oferecem antioxidantes como luteínas e axantina, que protegem os olhos contra o envelhecimento. Poucos alimentos conseguem reunir tantos benefícios em tão poucas calorias. E então, mito ou verdade, os ovos aumentam o colesterol e fazem mal ao coração? A resposta é clara, e isso é um mito para a maior parte das pessoas. Estudos de longo prazo, realizados em diferentes países e culturas, demonstram que até um ovo por dia é seguro em indivíduos saudáveis. O que realmente prejudica o coração não é o ovo em si, mas sim o estilo de vida baseado em frituras, ultraprocessados, açúcar em excesso, cigarro, sedentarismo e estresse crônico. É o conjunto desses fatores que gera a inflamação das artérias e o acúmulo de placas de gordura, e não o simples hábito de comer ovos. Claro, sempre existirão exceções. Pessoas com diabetes tipo 2 ou hipercolesterolemia familiar devem adotar mais cautela e seguir a orientação médica personalizada. Mas para a grande maioria, o ovo pode ser encarado como um aliado da saúde, e não como um inimigo. O segredo está na forma de preparo e no equilíbrio geral da dieta. Prefira ovos cozidos, mexidos com pouco óleo ou preparados com azeite de oliva, acompanhados de vegetais e cereais integrais. Evite associá-los frequentemente a bacon, linguiça e frituras pesadas, pois aí o problema não será o ovo, mas o excesso de gorduras ruins ao redor dele. Portanto, a mensagem que quero deixar hoje é simples: não temos ovos, aproveite-os com inteligência. Eles são acessíveis, versáteis, nutritivos e podem estar presentes no dia a dia sem que isso represente um risco para o coração. Se você ainda evita ovos por medo do colesterol, está na hora de rever esse conceito à luz da ciência moderna. Se este vídeo ajudou você a compreender melhor esse tema, compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas se libertem desse mito alimentar que durou tanto tempo. E não se esqueça de se inscrever no canal Sua Saúde, ativar o sininho e acompanhar os próximos episódios da nossa série Mito ou Verdade, onde vamos analisar de forma clara, científica e acessível outras dúvidas que podem transformar a sua maneira de enxergar a saúde. Eu sou o Dr. Marcos Vieira, agradeço pela sua atenção e desejo, como sempre, muita saúde para você e sua família.